Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos construir algumas reflexões e pontuações a respeito da psicanálise diante do mal-estar contemporâneo. Bom, construímos reflexões sobre o mal-estar contemporâneo sempre associando-o com as diversas transformações das últimas décadas, que resultaram em produções de novas formas de subjetivação. Sabemos que as formas de sofrer que os sujeitos manifestam, seus mal-estares, são indissociáveis das transformações que remodelam o campo social. Compreendemos que os signos que nos orientavam no mundo e nos direcionavam na existência, assim como os códigos de interpretação, foram deslocados de suas posições e lugares simbólicos. O que se chamava antes de neurose normal, neurose comum, convencional, foi transformada pelas mutações do laço social. Foi suplantada por uma neurose de aspecto perverso. Perversão aqui não como estrutura, uma perversão comum, articulada a novas formas de subjetivação, novas formas de economia psíquica. Perversão comum, característica do neo-sujeito apontado por um autor, Jean-Pierre Lebrun, esse neo-sujeito imerso nos imediatismos, esse neo-sujeito da dificuldade em não aceitar a impossibilidade de gozo pleno e total. Sobre o processo de subjetivação, Marião Minerva vai nos ajudar com a seguinte reflexão. A psicopatologia psicanalítica, a forma de sofrimento psíquico determinada por certa maneira de apreender o mundo, é consubstancial à cultura no qual, por meio da qual aquela subjetividade se constitui. Entenda-se cultura no sentido amplo, a cultura de uma dupla. Cada dupla mãe-bebê tem sua cultura, de uma família, de um grupo, de uma civilização. O inconsciente materno e depois as instituições oferecem os símbolos mediante os quais a criança vai ler o mundo, atribuindo-lhe sentido. A criança internaliza essas significações e em seguida a própria função simbolizante, que cria novos símbolos. Esse é o processo de subjetivação na relação entre o intrapsíquico e o intersubjetivo. A psicanálise observa como o sujeito caminha entre o narcisismo e a alteridade em tempos atuais. Esse tempo contemporâneo, que são mais propícios e estimulados os processos psíquicos narcísicos e o consequente apagamento da alteridade. O mal-estar contemporâneo é caracterizado também pela fragilidade do símbolo, onde as mediações simbólicas são cada vez mais precárias no conter e no lidar com as mobilizações pulsionais do sujeito. Sujeito este, com a interioridade cada vez mais empobrecida, sujeito este marcado pelo evitamento do sofrimento psíquico, pelas claras tentativas de sedação das angústias. Sujeito este que carrega do seu tempo contemporâneo variados sintomas cada vez mais comuns, como as compulsões, as depressões, os vazios. Joel Birman nos ajuda na reflexão sobre os sintomas. Diz este autor: os panicados e os deprimidos são os fracassados da cultura do narcisismo, pois não conseguem ocupar a cena teatral da sociedade com o peito inflado e com o eu obeso de si mesmo e dizerem decididamente: cheguei. Prossegue Joel Birman. A psicofarmacologia fornece os instrumentos básicos para que estas individualidades passam a se inscrever nos trâmites brilhosos da cultura do narcisismo. Os psicofármacos, pelo enorme efeito antidepressivo e tranquilizante, visam transformar esses miseráveis sofredores em seres efetivos da sociedade do espetáculo. Com isso, silenciam-se as cavilações pesadas e as ruminações excessivamente interiorizadas dos deprimidos, transformando-os em seres legais do universo espetacular. São esses perfis psíquicos cada vez mais comuns na clínica contemporânea, analisando-os que por uns são caracterizados como pacientes limites, regredidos ou não neuróticos, analisando-os marcados pela precariedade em sua constituição psíquica, com sérios comprometimentos em sua matriz relacional arcaica, que consideramos essa matriz como alicerce onde se apoia todo o restante de seu percurso constitucional, que inclui a isso a qualidade nas experiências de satisfação
e na representação e no lidar com os objetos e suas condições de investimento. Percebemos que com a nasabilidade clássica não é possível acolher tais demandas do sujeito contemporâneo. Praticamos um set analítico adaptado que corresponda às necessidades do analisando contemporâneo e suas fragilidades. Numa conduta analítica marcada pela elasticidade e por uma ética do desejo, uma ética do inconsciente que faz fronteira entre a reserva e a implicação. O psicanalista contemporâneo é caracterizado pelo manejo das mobilizações inconscientes presente na atualização do material infantil do sujeito. Material atualizado na aliança analítica construída, a relação construída entre o analista e o analisando, possibilitando, no tempo próprio do sujeito, elaborações, reinvenções, possibilidades de ressignificar, possibilidade de construção de novos destinos para seu desamparo, suas novas tentativas de tornar o viver possível. Bom, para esse tema, sugerimos duas importantes obras: O Sujeito na Contemporaneidade, de Joel Biermann, e também de Christian Dunker, Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano. Obrigado a todos, ao fundo do Kellington. Até o próximo episódio.